A Ju já botou para gravar. Hum, Começamos, então, formalmente. Peraí. perfeito. Deixa eu abrir, então, formalmente, deixar registrado aqui para quem ficar no futuro nos assistindo, né? A gente está aqui no presente, que daqui a pouco vira passado. A Ju já colocou ali para gravar para nós. Estamos agora gravados, né? A participação de vocês aqui implica na ciência e no acordo da gravação. Depois a gente mantém isso lá no nosso acervo para consulta acadêmica, certo? Então, vou abrir agora formalmente. Dia 5 de setembro, a gente hoje faz a triangularização da nossa oficina de iniciação à pesquisa em Direito e Literatura. A gente está recebendo professoras, doutoras com expertise em pesquisa, tá? E com esse olhar do direito, da psicanálise, da literatura. E a gente fica muito feliz em poder oportunizar a participação de outras pessoas para além de nós aqui do grupo, né? Essa é uma iniciativa do Frônesis, participam os estudantes e professores que compõem o Frônesis, mas também, né, todos aqueles que quiserem eventualmente aceitar o nosso convite. Então, muito bem-vindos, a gente fica super feliz que vocês aceitaram aqui o nosso convite. Em que pese a gente saber que numa segunda-feira, 5h30 da tarde, é um horáriozinho bruxo, né? Os alunos já dizem, prof, eu estou no estágio, não consigo. Prof, essa semana a gente está de férias, não estou aqui. Nós estamos, para quem não sabe, na Universidade Federal de Santa Maria, a gente está em férias, né? Essa semana é a nossa última semana de férias letivas, né? As aulas recomeçam na próxima semana. Tá? Então, a gente está aqui aproveitando esse tempo, né, de recesso letivo também para avançar um pouquinho no horário. Eu fico muito feliz de receber hoje aqui a professora Débora Tavares, que vai trabalhar conosco, né, vai nos apresentar aqui e nos provocar. Ela já estava falando nos bastidores aqui da gravação, né, de como nos faltam muitos recursos, né, de toda ordem, não só os recursos, às vezes, econômicos, materiais, mas também, né, recursos, às vezes, intelectuais, né, e recursos provocativos, né, de pessoas que nos provoquem a pesquisar, a pensar de uma forma qualificada, né, a nossa prática, nosso exercício enquanto pesquisadores, né. De uma certa forma, quando as universidades surgem, né, e surgem aqui no Brasil, elas surgem com a intenção de formar pesquisadores, pensadores, né, mas paulatinamente isso acabou se convertendo na formação de técnicos, né, então isso fez com que a gente esvaziasse muito os currículos, as grades curriculares de disciplinas de ordem mais, né, propedêutica, formativa, vinculadas às humanidades, né? E nós tornamos todos técnicos. E como a gente fala aqui de um lugar, né? Esse grupo de pesquisa é vinculado a um departamento de direito, né? Embora a gente converse com outras áreas, a gente percebe muito isso na nossa escrita, no nosso pensar, na nossa fala, né? Como a nossa linguagem é muito técnica e como a gente reproduz isso na pesquisa, né? Na segunda-feira a gente falava que existe muita pesquisa, mas nem todas as pesquisas que a gente faz são científicas. Muitas são pesquisas acadêmicas, né? Às vezes pesquisas pesquisas para montar uma petição inicial, para construir uma tese a ser defendida em juízo, que pode vir a ser uma pesquisa científica, mas não necessariamente é. E aqui o nosso cuidado é um pouco mais além disso, que é fazer pesquisa científica em direito e literatura, essa intersecção. Então, a gente recebe hoje, para estar aqui com a gente, a professora Débora Tavares, que é lá da literatura. Eu vou pedir que ela se apresente, talvez muitos de vocês já a conheçam aqui, né? Ela tem feito um trabalho muito lindo e sério, né? Aqui dentro da Matrix, né? No ambiente virtual, no Instagram, oferecendo vários cursos, né? Que a gente recomenda aqui e valida,
que são cursos bem sérios, e depois no finalzinho a gente pode falar sobre isso também. Débora, muito bem-vinda, vou pedir que tu te apresente, e sinta-se aqui abraçada e acolhida, a gente está de portas abertas para te receber várias outras vezes também. Bem-vinda. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu sou a Débora, eu sou apenas uma professora, não sou influencer do mundo da Matrix, do Instagram, né, enfim. E nos últimos anos eu tenho tentado montar um espaço de divulgação científica, né? Eu terminei meu doutorado nas vésperas do fim do mundo, nas vésperas da pandemia, né? Uma semana depois fechou tudo. E aí fica um limbo, assim, né? Quem já terminou a pesquisa sente como que agora, o que eu vou fazer, como vai ser a minha vida, tal. E aí eu já dava cursos livres, né, na USP, cursos de extensão, etc. E eu resolvi montar uma coisa mais assim, né? E aí, desde então, eu tenho tentado juntar duas preocupações que são muito caras para mim: a literatura e a metodologia de pesquisa. Porque, enfim, pesquisar literatura não é achismo, não é impressão de leitura, não é sensação. Passa por isso, passa pela impressão de leitura e tudo mais, mas a gente tem um olhar técnico para o texto, né? Então, o pesquisador em literatura, ele não está ali só lendo um romance, um conto, etc., como se estivesse numa tarde de domingo, né, no sofá. Então, a gente tem algumas categorias de análise, a gente vai ter conjuntos de teóricos que concordam, que discordam, tal, e aí isso me impulsionou bastante a oferecer, né, esses cursos todos que eu venho fazendo, né, e tudo mais, e também por uma questão de uma demanda de ouvir colegas, assim, né, pesquisadores que passam, ainda mais o pessoal que está na graduação ainda, né, de ter uma necessidade de conversar e de pensar junto, como que eu vou fazer isso? E aí, né, eu estava comentando agora há pouco, o método geralmente é o que mais pega, assim, como que eu vou fazer? Que método que eu uso, né? E quando a gente fala de método, tem muito a ver com a caixa de ferramentas, né? Como que eu vou juntar os teóricos, os conceitos, com o meu objeto de pesquisa? Seja o objeto um conceito, um autor, uma obra, um fenômeno, né? Mas o método é como que a gente vai juntar essas coisas todas no nosso texto, né? Num TCC, numa iniciação, numa dissertação, numa tese, né? E aí, quando a gente observa essas questões todas, fica muito claro o desmonte que a ciência brasileira está passando, né? O desmonte material, financeiro, de recurso, os prédios das universidades, né? Enfim, eu tenho uma experiência bastante longa na USP, né, com universidade pública, de não ter recurso material muito assim, palpável, né? E de não ter também recurso, né, não ter o recurso material, ele leva a não ter recursos de reflexão. A gente não tem tempo para pesquisar. Jornadas duplas, jornadas triplas, ser um pesquisador que também trabalha e que não dá tempo de se dedicar só à pesquisa, ou quando se dedica só à pesquisa, é totalmente precarizado, sem direito trabalhista, sem férias, sem descanso remunerado. Então, tudo isso vai chegar no nosso texto de alguma forma, né? Isso pega, né? Não é só o texto, ele não vive num espaço separado, só no mundo das ideias, ele é um raio-x do momento histórico que a gente está inserido, né? Então, é muito complexo, né? É muito interessante observar como que a gente está fazendo ciência no Brasil, apesar de todos esses cortes todos, né? Então, a questão da metodologia, às vezes ela é meio que o sintoma, assim, que a gente observa, né? Putz, tem alguma coisa errada, porque a gente não tem preparo na graduação de pensar um método, o que essa determinada linha de pesquisa faz, como ela faz, por demandas infinitas, né? Professores sobrecarregados, departamentos sobrecarregados, né? Enfim. E aí, estou falando tudo isso porque, né, eu escolhi um texto para conversar com vocês, que é um texto que me ensinou a fazer pesquisa. Né? É um autor muito caro, que eu tenho uma admiração profunda, que é o professor Antônio Cândido, e o texto do Antônio Cândido, ele é, ao mesmo tempo, a análise acontecendo, a análise literária acontecendo, e uma aula sobre método, constantemente, né? Então, é muito interessante observar como que ele faz parte, ele está inserido dentro de uma tradição específica, de intelectuais, de pensadores, etc.,
que se preocupa em mostrar no texto, além do o que está sendo falado, mas como isso pode ser feito e por que isso está sendo feito, né? Enfim. Ô, Ângela, eu trouxe uns slides, porque eu sou muito do negócio do visual. Posso compartilhar minha tela com vocês? Tudo bem? Beleza. Então, assim, eu acredito que estava na pastinha, né, do pessoal que se inscreveu, mas é um texto que ele tá nesse livro aqui, né, o Vários Escritos e tal, o PDF circula por aí, né, é super fácil de encontrar. Eu recomendo demais, 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 demais a leitura, né, desse texto, porque ele ajuda, assim, muito a entender algumas categorias de análise e traz algumas reflexões, assim, que a gente consegue colocar algumas ideias, né, no lugar. O professor Antônio Cândido, né, eu separei em 3 momentos e aí a gente abre para discussão, né, no final. Eu queria contextualizar um pouco o professor Antônio Cândido, onde que ele está inserido, né, qual que é, o momento desse texto é bem importante, né. Aí a gente vai ver um pouquinho como que ele apresenta o próprio método dele de análise em alguns outros textos que vão dialogar também, né, com o direito à literatura, e aí eu quero analisar alguns trechinhos só para a gente ver como que esse ensaio ele vai ajudar a gente a pensar, né, o que significa, né, o direito à literatura, né, enfim. O professor Antônio Cândido, ele vai ser uma figura que, enfim, ele viveu muito, ele viu muita coisa, né, ele morreu recentemente, em 2017, ainda parece que é ontem, né, então ele vai ver os grandes eventos do século XX, a ditadura, a redemocratização, o século XXI, né, e aí os textos dele, as aulas dele sempre vão ser uma análise muito interessante, meio que uma fotografia, né, de momentos históricos importantes. Ele nasceu no Rio e morreu em São Paulo, né? Foi um professor aqui da USP, né? Aqui, eu estou na minha casa, mas, né, enfim, é isso. É um professor aqui da Universidade de São Paulo. E a grande questão, para quem não conhece, a contribuição que ele vai trazer é a seguinte: uma leitura interdisciplinar. Então, ele foi um professor da sociologia, depois ele virou professor da teoria literária. Então, ele vai ajudar a gente a transitar entre a sociedade e a literatura. O texto dele, o pensamento dele, fazer esses pontos de conexão do texto com o seu contexto. Isso não significa que o texto é um espelho do contexto, ou que o texto literário né, estrito sensu, esse personagem ele é assim porque o autor tinha isso, isso, isso. Não, né, o Antônio Cândido convida a gente a observar o movimento dialético, né, autor, contexto histórico e a produção de uma obra literária, né. Ele vai ter como referências, né, o marxismo, o Karl Marx, ele se considera, né, um socialista, o Antônio Cândido, e ele transitou ali, né, no final, né, meio para o final do século XX, com figuras muito, muito importantes para o pensamento brasileiro, né. Ele conheceu o Mário de Andrade, a mulher dele era prima, né, do Mário de Andrade, então ele tinha um contato ali com os modernistas, né, bem interessante, e ele estava ali produzindo, né, reflexões junto com Paulo Emílio, Florestan Fernandes, tem todo ali um grupo intelectual dentro da USP que ajudou né, enfim, refletir sobre algumas questões. Então, ele é uma figura que ele se situa num determinado espectro político, ele faz questão de deixar isso claro, e assim como esses outros pensadores, ele vai afirmar o tempo todo que, né, é importante deixar evidente de onde se fala, com quem se fala, por que se fala. Né? Então, ele é uma pessoa que ele é o que ele escreve, e o que ele escreve é o que ele é. Né? Enfim, é bem interessante. Como que o método dele está organizado? Né? O Antônio Cândido, ele vai partir de uma premissa que é o seguinte: eu preciso entender duas coisas. Eu preciso entender o texto e eu preciso entender o contexto. E ele vai fazer esse movimento, geralmente, da parte para o todo. Isso, para a gente que analisa a literatura, é muito importante, porque é um malabarismo. Você precisa conhecer o contexto histórico que a obra que você está analisando está inserida. Então, ler coisas de historiografia, de sociologia, de política, etc. E você precisa, o tempo todo, estar em contato com o seu texto, né? E aí, o que o Antônio Cândido vai falar? Não é uma questão de você inserir a teoria e querer forçar a barra no texto.
É a partir do seu objeto, conhecendo muito bem o seu objeto, que você vai traçando relações, né? Tem um trechinho de um ensaio dele, que ele vai analisar o Curtiço, que ele vai falar o seguinte: apesar de um mundo, apesar de filha do mundo, a obra é um mundo. Então, olha que interessante, né? A minha obra literária, ela está inserida dentro de um universo e ela, por si só, é um mundo fechado em si. E eu preciso entender as razões, né, que vão fazer, né, que vão sustentar esses motivos todos. Então, por ele ser um pensador, né, uma figura que considera todos os fatores, eu preciso caminhar, né, a parte ali, a análise gramatical, sintática, entender bastante da linguagem em si, e depois perceber figuras de poder, questões ideológicas, contextos históricos, para começar a observar esses pontos todos de contato, né? Então, é muito mais do que ver o momento histórico no texto como um reflexo. Ah, é isso porque no ano tal o presidente era esse, então vai ter um personagem assim que se comporta dessa forma. Não, é um pouco mais complexo do que isso, né? E aí ele fala muito de um conceito de fusão. Porque quando a gente observa esse mundo da literatura, esse mundo dessa obra, né, filha de um outro mundo, a gente percebe a sociedade funcionando ali numa tentativa de atribuir sentido ao que está acontecendo lá fora. Então, eu preciso conhecer, eu preciso saber identificar a forma literária, narrador, personagem, tempo, espaço, eu preciso entender a teoria literária para observar, por exemplo, como que a construção de uma obra em torno desses elementos me diz sobre uma determinada sociedade. Para não ficar na abstração aqui, né, enfim, muito fácil falar, mas é difícil fazer, trago um exemplo da análise que ele vai trazer do Caramuru. Né? Então, a gente tem aí uma obra, né, século XVIII, 1781, que vai falar sobre a colonização da Bahia, catequização indígena, o foco na guerra, na violência, na ação. Né? Então, um contexto histórico conturbado de colonização. Como que isso vai aparecer na forma? O ritmo da narrativa é rápido. É um contexto histórico de embate, de conflito, então vão ter metáforas que são opostas, água e fogo, escuro e claro, versos curtos, o ritmo ali extremamente acelerado para trazer esse fluxo violento da imposição, da guerra, da colonização, né? E aí, o Antônio Cândido, além de tudo isso, ele escreve de uma maneira clara, objetiva, muito brilhante, ele vai sintetizar essa relação do contexto histórico com a forma literária do Caramuru, dizendo o seguinte: o índio era assimilado ao universo perigoso da desordem. Né? Então, para falar de um panorama, né, da colonização no Brasil, e ele está muito preocupado com a identidade brasileira, o que é a literatura brasileira, o que ela significa, né? Então, a partir de algumas coisas que quem não é da literatura vai olhar meio, nossa, mas por que está falando de água, de fogo, de claro, escuro? Porque isso é uma metáfora, é um simbolismo poderosíssimo. Que entender essa metáfora e perceber que isso é uma construção de né, cunho ali fechado, linguístico, né, figuras de linguagem, etc., isso me permite fazer uma leitura do contexto histórico. Né? E aí, quando a gente fala de método, a gente fala de abordagem, por exemplo, o Antônio Cândido ele vai ser uma figura que ele é de uma metodologia da literatura e da sociedade, da contextualização, né, do materialismo histórico. Se eu fosse fazer uma análise do Caramuru, por exemplo, formalista, que vai ser a forma só, eu vou ver o texto pelo texto, e o texto pelo texto tem que fazer sentido sem extrapolar para um contexto. Eu ficaria numa análise aqui, e que é extremamente necessário. Nós que somos estudantes de literatura, a gente precisa saber analisar elementos formais, e é muito difícil fazer isso também, né? Para depois, eu esmiucei a minha forma, eu conheço muito bem o meu objeto, aí eu vou ver quais são as balizas de interpretação que esse Caramuru vai me trazer. Né? Não adianta eu querer falar sobre um determinado tipo de discussão da colonização, etc. e tal, que não vai encaixar aqui
no que a obra, né, do Santa Rita Durão vai dizer. Né? Então, é o trânsito do interno e do externo, da parte e do todo. A parte me dá pistas para chegar no todo, o todo me ajuda a entender a parte. Né? Ele vai fazendo esse ciclo o tempo todo. E aí, né, enfim, é muito melhor do que eu já falei até agora. Em um parágrafo só, ele resume muito bem esse movimento num texto dele de um livrinho bem curtinho, assim, que é um manual que chama Na Sala de Aula, que ele vai comentar como analisar poema em sala de aula. Antes de analisar o poema, né, ele vai listar ali vários poemas, etc., ele vai explicar para o leitor como que ele vai fazer essa análise. Né? Ele vai dizer o seguinte: existem, né, maneiras possíveis de trabalhar o texto, partindo da noção de que cada um requer tratamento adequado à sua natureza, embora com base em pressupostos teóricos comuns. Ou seja, eu preciso entender o tratamento adequado que esse texto vai me pedir. Um desses pressupostos é que os significados são complexos e oscilantes. Outro, que o texto é uma espécie de fórmula, onde o autor combina consciente e inconscientemente elementos de vários tipos. Eu digitei errado, Antônio Cândido, por favor, me perdoa. Por isso, na medida em que se estruturam, isto é, são reelaborados numa síntese própria, esses elementos só podem ser considerados externos ou internos por facilidade de expressão. Consequentemente, o analista deve utilizar sem preconceitos os dados de que dispõe e forem úteis, a fim de verificar como, para usar palavras antigas, a matéria se torna forma, e o significado nasce dos rumos que esta lhe imprimir. Então, olha que interessante, o texto vai ser a minha fórmula para eu conseguir reelaborar isso numa síntese. Então, sabe aquela sensação que toda vez que você lê um texto, você percebe uma coisa diferente? É isso. Tem a ver com as leituras que você está fazendo, com os autores que você está descobrindo, com os conceitos que estão ali, né, na sua cabeça. E é por isso, por exemplo, que a gente estuda autores da Antiguidade Clássica até hoje. Né, que a gente estuda Shakespeare até hoje, os clássicos até hoje. Cada vez que a gente volta para o texto, a gente percebe coisas diferentes do momento histórico que a gente está inserido. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo, né, nos cursos de metodologia, de projeto de pesquisa, na hora de achar um tema. Nossa, eu queria muito estudar, sei lá, o Shakespeare. Nossa, mas já se falou tudo. Caramba, como que eu vou estudar um autor tão antigo? E a gente tem pesquisadores brilhantes vendo questões de gênero, questões raciais, questões de preconceito que no século XIX não era possível ver, ou era visto de outra forma. Né? Então, é perceber esse trânsito, né? Que a nossa pesquisa, o nosso texto, a nossa reflexão, ela vai ser essa fotografia, vai ser esse raio-x do que está sendo discutido na época. Né? E por isso que, né, enfim, não é à toa que quando a gente está escrevendo um texto acadêmico, a gente tem que justificar a relevância, o ineditismo, a contribuição, porque isso é um dos pilares fundamentais para que um texto acadêmico sério aconteça. Né? Tem que ter embasamento teórico, tem que ter embasamento metodológico e tem que ser ali, né, uma conexão, né, essa reelaboração dessa síntese, né, enfim, vai se relacionar com todos esses elementos, né? Então, para quem tiver começando a ler o Antônio Cândido, geralmente no começo dos ensaios dele ele explica como que ele vai fazer, e geralmente no final é a síntese da síntese, né? Se você não pegou nada, vai para o finalzinho, isso é muito parecido com o Orwell, né? Os últimos parágrafos, assim, é o resumo do resumo que ele vai, né, dizer exatamente os significados todos. Que é o formato de um artigo científico, que na conclusão a gente tem que dizer o que significa tudo isso que eu levantei aqui no meu desenvolvimento, nos meus dados, o que significa ter juntado todos esses pontos, né? Então, é muito interessante ver como que ele vai, né, o tempo todo, constantemente falando sobre, né, essa maneira, esse modus operandi da análise, né, do texto acontecendo. Gosto muito de recomendar algumas obras dele, né? Um Catatal, que é a formação da literatura brasileira, que ele vai começar a pensar o que significa a literatura brasileira, vai dizer, né, o que é criar a identidade brasileira, se é ter nascido no Brasil,
se portugueses que escreveram no Brasil vão ser considerados literatura brasileira, não vai, ele vai estabelecer ali um conjunto de critérios, né? E aí tem toda uma coleção, né, dessa editora Ouro sobre Azul, mas agora acho que foi para Todavia, né, a obra dele vai ser republicada novamente, com sessões temáticas, né? Então tem o Discurso e a Cidade, que ele vai comentar um pouco sobre, né, o espaço urbano, né, algumas reflexões, e o Literatura e Sociedade, que é, assim, o ponto inicial para entender como que ele vai conectar, né, texto e contexto. O Direito à Literatura está no Vários Escritos, né, enfim, aí vão ter várias obras, né, um corpo aí textual muito, muito rico. E aí, dentro do Literatura e Sociedade, ele começa a discutir um pouco, né? Como que eu vou fazer isso? Como que se dá esses pontos da literatura e da vida social, da literatura ser um espaço de atribuir um sentido ao que está acontecendo na vida social, né? Aí ele vai falar o seguinte: qual a influência exercida pelo meio social sobre a obra de arte? Digamos que ela deve ser imediatamente completada por outra pergunta, né? Qual a influência exercida pela obra de arte sobre o meio? Assim, podemos chegar mais perto de uma interpretação dialética, superando o caráter mecanicista, né? Então, não é uma questão de reflexo, não é uma coisa de uma... Né, a sociedade é assim, então a obra vai ser assim. A sociedade está passando por crise, está passando por momentos, né, específicos, isso é levado... Os artistas, os escritores, os pensadores vão levar isso na forma literária como uma maneira de atribuir um sentido, seja num tipo de personagem, num tipo de narração, em símbolos, em metáforas, porque daí, quando esse texto volta e a gente lê esse texto, a gente toma consciência, a gente consegue se posicionar, a gente consegue entender melhor e tenta transformar o contexto. Por isso que ele fala de interpretação dialética, né? É esse ciclo todo. E estudar em que medida a arte é a expressão da sociedade. A segunda, em que medida é social, isto é, interessada nos problemas sociais. Assim, a primeira tarefa é investigar as influências concretas exercidas pelos fatores socioculturais. É difícil discriminá-los na sua quantidade e variedade, mas pode-se dizer que os mais decisivos se ligavam à estrutura social, aos valores e ideologias, às técnicas de comunicação. Então, por exemplo, pensar como que o acesso das pessoas à literatura, nível de alfabetização, que tipo de livro circula em biblioteca, que tipo de livro vai ser considerado, entre muitas aspas, best-seller, e livros que vão ser considerados literatura rebaixada, popular, entre muitas aspas. Então, né, a gente precisa, um bom analista de literatura precisa entender esses mecanismos todos, né, e não é fácil, às vezes é muito mais automático a análise do texto pelo texto, ou a análise da conjuntura, e aí fazer esses pontos de conexão é extremamente complexo, né, e demora aí uns bons anos, mas quanto mais a gente vai, né, se familiarizando e praticando isso na nossa escrita, mais esse exercício vai ficando, né, mais fácil, talvez, né, enfim. E aí chegamos no texto de fato, né, apesar dessa longuíssima introdução. O direito à literatura é uma fala, né, que ele fez em 88. Então, olha, 1988. O que estava acontecendo no mundo social nessa época? Um pouquinho antes da queda do Muro de Berlim, então, no finalzinho aí da Guerra Fria. A gente vai ter a Constituição de 88, né, elaborada pelo Sarney, a redemocratização do país no pós-ditadura e a fundação do PT nos anos 80. Né? O Antônio Cândido estava, né, fazia parte, né, esteve lá, né, nesse processo de fundação, e vai ser uma das figuras intelectuais ali, né, por trás. E aí ele foi convidado, né, para fazer uma fala, né, do que significa, né, ter acesso, o que significa ter o direito a acessar a literatura, né. A síntese da tese que ele vai defender no texto é a seguinte:
A literatura, ela deveria ser um direito tal qual o acesso à comida, à moradia, à saúde. Se a gente não tem isso, significa que a nossa sociedade ela é extremamente desigual. E que a literatura ela devia ser indispensável em todos os seus níveis, do Balzac até a história em quadrinho, né? E perceber isso, perceber que a literatura ela ainda é um privilégio, significa que a nossa sociedade ainda passa por muitos problemas. E aí ele vai defender a questão da divisão, né, de uma estratificação social extrema. Né? Então, o direito à literatura, né, é um texto que vai convidar a pensar a estrutura social do Brasil, então um raio-x, né, enfim, muito interessante desse momento histórico, e que ainda ressoa. Então, em 2022, ainda faz muito sentido tudo isso que ele fala, porque a gente ainda está operando nessa lógica, a democracia em crise, uma sociedade extremamente desigual, extremamente, né, as oportunidades não são as mesmas, né? E ele vai dizer o seguinte num determinado momento do texto, né? Quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta a péssima distribuição de bens. Portanto, podemos dizer que os mesmos meios que permitem o progresso podem provocar a degradação da maioria. Então, ele vai observar o funcionamento, né, da máquina política e social e vai dizer o seguinte: esse progresso ele está funcionando só para alguns e ele está degradando a grande maioria, porque, né, da maneira como as coisas estão estruturadas, mais a riqueza aumenta, mas ela não é distribuída. E aí a gente vai ter um impasse, a gente vai ter um problema. E isso vai desembocar na esfera da cultura, na esfera da arte, na esfera da literatura, que geralmente fica, né, é um dos últimos níveis que é possível de perceber essa degradação toda. Primeiro o estômago dói de fome, primeiro a gente sofre a pobreza, o desemprego, depois a gente percebe, nossa, mas eu não sei fazer pesquisa, eu não tenho tempo de fazer pesquisa. Eu não sei ler, eu não tenho acesso. Eu não consigo ler em outras línguas, porque eu não sei outras línguas, ou porque esses textos não chegam, eles não circulam. Isso são condições materiais, mas é ali, né, camadas e camadas e camadas de questões para chegar né, na esfera cultural, na esfera artística. E aí, eu queria passar um vídeo muito breve, não sei se faz sentido, Ângela, que é uma fala dele, né, ele sendo entrevistado para explicar sobre o conceito, né, em torno do texto. Me falem se dá para ouvir, porque, enfim, pandemia, ano 50, e eu ainda tenho problemas com áudio, é isso, né? Mas me falem se dá para ouvir, por favor. Deixa eu aumentar aqui. Uhum. Não. Tá. Acho que não. Não, Não né? tá vindo para cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar Eu o acho que link. tem um jeitinho de tu compartilhar o áudio É? do teu. Eu não sei se é ali, clicando nos 3 pontinhos, configurações. Eu acho que é por ali. Áudio. É que eu tô com. Aí tem um jeito de tu compartilhar o áudio do teu Note, Vamos ver. eu acho. Tá. Às vezes eu consigo, por acaso, arrumar isso. Deixa eu ver se foi. Não. Tudo bem. Eu deixo o link com vocês e, enfim, é um vídeo bem curtinho dele no YouTube dando uma entrevista, que ele vai E dizer o super vale a seguinte. pena assistir mesmo, tem que assistir, vale a Deixa pena. eu pôr aqui no chat. Também, como isso aqui vai ficar gravado depois, até por questões de direito autoral, né? Enfim, até mais fácil. Mas o que ele vai dizer nessa entrevista, né? Ele vai falar o seguinte. Ele vai contar um caso bem interessante de operários em Milão, que eles trabalhavam numa fábrica, e aí foi oferecido para eles 1 hora a mais de almoço. Né? Enfim, aumentou lá o tempo deles de descanso. E aí, né, os patrões esperaram, não, eles vão para casa dormir, eles vão para o bar, eles vão... E foram todos para a biblioteca ler. Né? E aí, né, o contato que eles tiveram com Dostoiévski, Balzac, etc., foi a partir disso, né? Enquanto que o que era esperado, bom, os proletários vão ler literatura proletária, né? O que é esperado dessa determinada classe social. E leram e acharam muito chato.
E aí, com esse tempo a mais, e tendo contato com o texto na biblioteca, e lendo Balzac, Dostoiévski, etc., amaram, se apaixonaram. E a ideia de que Balzac, Dostoiévski, né, tidos, construídos socialmente como clássicos, são só para uma determinada classe social. O proletário, chão de fábrica, não vai entender Dostoiévski, vai entender Dostoiévski. É que ele não tem tempo de ler Dostoiévski, ele não tem tempo dentro de uma jornada de 14, 16 horas de trabalho, né? Então, a condição material, ela está muito atrelada à condição espiritual, à condição ideológica. E aí, como que a literatura, ela é essa ponte, né? Ela não vai ser uma coisa que cai dos céus para salvar de uma coisa idealizada. Não, se eu não tiver tempo, se eu não tiver ali um espaço e, né, uma maneira de ter acesso a isso, nunca vai ser colocado como uma possibilidade, né? Então, enfim, vale super a pena, porque é super bacana ver ele falando, né, enfim, mas o cerne da questão que ele explica é um pouco isso. Tudo vai ser considerado literatura, né? A fábula, a piada, o trocadilho, o conto de fada, o quadrinho, a história de terror, a história de suspense e também a poesia, o soneto decassílabo do Camões, etc. e tal. Tudo é considerado literatura. Então, a partir do momento que a gente tem uma sociedade dividida em classes, a classe mais alta e a classe mais baixa, a gente percebe que os produtos culturais também são categorizados como elevados e rebaixados. E a partir do momento que você vira essa chave e tudo é considerado literatura, olha que riqueza que a gente tem de possibilidades narrativas, né? Não é só um determinado formato, mas são todos os outros. E ele comenta, né, que a grande questão da nossa espécie como humanos é fabular, é contar histórias que aquilo te marca. Você fica, nossa, olha só como a maneira como foi contado, ou o conflito que aconteceu, ou o jeito que o narrador, né, juntou uma coisa com a outra. Isso é literatura, né? Então, isso vai desde a tradição oral lá, né, na antiguidade da antiguidade, até hoje um meme, um vídeo. A literatura, ela se extrapola para outras linguagens também. E aí a gente entra na questão da narrativa, né? Você narrar alguma coisa que aconteceu com alguém no determinado tempo, no determinado espaço, e é um conflito. E aí, no final da história, esse conflito não existe mais, ele está resolvido. Seja por um final feliz ou um final em aberto, né? Todo mundo morre no final, enfim, né? Mas aquele conflito que foi posto no início, ele termina. Isso é a fabulação, isso é o narrar, né? Acho que é o que chama mais atenção da gente ao longo aí, né, da história humana, né? Enfim. Outra coisa que é muito importante, que eu gosto muito de chamar atenção nesse texto, é o seguinte, né? Então, se a gente percebe que a sociedade, ela é desigual, e ela é estratificada, os produtos culturais também vão ser estratificados, né? Para quem tiver edição, né, bem nerds, né, bem Caxias, na página 175, ele vai dar, assim, o conceito mais importante, que é o seguinte: a gente é construído socialmente a ideia de que existem bens incompressíveis, ou seja, que eu não consigo dividir, que eu não consigo, né, comprimir, como alimento, roupa, casa, né, os bens de acesso, né, de bem-estar social, e bens compressíveis, que não, eu posso, né, que ele vai colocar como supérfluo, enfeites, cosméticos, etc. e tal. A literatura, ela está posta aqui, como supérfluo. Enquanto o acesso à literatura estiver aqui, ela não vai ser um direito universal, ela vai continuar sendo um privilégio. E isso é um reflexo. Não é uma imposição, não é uma coisa que é colocada de uma maneira abstrata, mas isso é um resultado do formato de sociedade que a gente vive, né? Aí ele vai dizer o seguinte, né? Mais para frente, mais para o final do texto. O que há de grave numa sociedade como a brasileira é que ela mantém com maior dureza a estratificação das possibilidades, tratando como se fossem compressíveis muitos bens materiais e espirituais que são incompressíveis. Ou seja, tratar o acesso à arte, à cultura, à literatura como se fosse uma coisa supérflua, mas ela é o essencial, tal como ter, né, alimento, roupa, casa, educação, etc.
E aí ele vai classificar, né? O que é, então, esse tipo de literatura que deveria circular como um direito? Todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura. Desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. E é muito curioso quando a gente observa o departamento de vocês é de direito, né? No departamento de letras, vira e mexe eu observo os alunos de graduação. Putz, eu queria estudar um livro que, nossa, não vão me levar a sério, isso aqui não vai ser considerado literatura. Né? Eu tenho uma colega, né, a Beatriz, que ela é uma das pioneiras que estuda o Harry Potter. Beatriz teve que galgar um espaço assim gigantesco dentro da academia para que estudar Harry Potter com método, com seriedade, fosse visto como pesquisa, porque ainda existe esse preconceito, ainda existe essa estratificação cultural, né? Quando a gente fala de recurso, de acesso, etc. e tal, passa por isso aqui também. Que tipo de autor que vai ser lido, que tipo de autor, homem principalmente, né, ganha muito mais espaço na academia do que autoras, do que mulheres negras, do que mulheres indígenas. Isso é um reflexo, isso é um sintoma gravíssimo dos valores da nossa sociedade, né? Então, às vezes a gente percebe um pouco como que tem professores e professoras que defendem, não, vamos lá, vamos colocar, vamos pôr no nosso grupo de pesquisa, vamos analisar essa obra, porque ela está falando aqui algumas coisas sobre esse determinado momento, né? E, infelizmente, ainda há muitos casos em que não, aqui a gente não estuda isso, a gente só estuda o que é tido como complexo, o que é tido e construído como superior, melhor, alta literatura, né? Então, só o fato de ter alta e baixa literatura é um reflexo, né? Classe alta, classe baixa. Tá muito relacionado, né? Vi que a Angela falou lá também o preconceito com a literatura periférica, o poder do cânone, exatamente. E aí a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, acho que é na Unicamp, que o vestibular eles pedem que os alunos ouçam um álbum dos Racionais, um álbum de rap, que é uma das obras mais brilhantes, de uma poética, assim, que vai no cerne da questão. Então, você colocar como um critério para entrar nessa universidade, você tem que ouvir Racionais, olha o peso institucional, né, do capital cultural ali, da instituição, de dizer que isso também é uma obra de arte. Com Clarice, com Machado, com Tarsila, com Dostoiévski, com todos os outros. Né? Então, a pluralidade dos gêneros literários, né? O debate que a gente tem agora, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, que finalmente chegou, né? Está sendo lida, está sendo traduzida, né? O relato de uma mulher periférica. Né? Então, isso não é mais só notícia de jornal, não é mais só relato, isso é arte, isso é literatura, é um ponto de vista, é uma perspectiva, é um fabular, né? Mas aí é muito perigoso para a hegemonia, para a ideologia, né, sancionada, falar que tudo vai ser considerado literatura. Então todo mundo vai ter voz? Todo mundo vai ter voz. Eu, você, todo mundo que está aqui. A gente poderia produzir literatura, um ler o outro, um publicar o outro. Olha que riqueza. Olha como a gente ainda vive num deserto artístico. A gente só tem um tipo de história, que é o que predomina, que é o que, né, é visto, é construído como a única possibilidade. Né? E isso é fruto de conquista social, de muito, né, manifestações, políticas públicas, acadêmicos, né, historiadores, enfim. É uma conquista e uma luta diária, galgar um espaço, né, de como a gente vai narrar a nossa vida, como que a nossa vida vai sobreviver ao tempo, que histórias que vão ser lidas no futuro, né, vão ser todas ou vão continuar sendo as mesmas, né. E aí, enfim, né, de novo ele tem construções brilhantes, né, a literatura ela é uma necessidade universal, por ser o sonho acordado das civilizações. E aí, como que a partir da literatura a gente se emancipa, a gente se humaniza, a gente aprende sobre o outro, a gente consegue se expressar, a gente consegue pôr emoções ali, né, de uma maneira que vá fazer sentido, né.
E aí, além de tudo isso, além de fazer essa baita reflexão, ele vai conceituar, né, o que vai ser essa literatura, né? Bem assim, por A mais B, bem papum, né? Tem lá um parágrafozinho que, enfim, eu tenho ele salvo no meu fichamento de citações eternamente, porque eu uso isso em artigo, em texto, até hoje, né? Ele vai falar o seguinte: existe um papel contraditório da literatura, que ele é humanizador, mas ele não corrompe, ele não edifica, ele faz a gente viver. Então a gente se humaniza na literatura porque a gente vive através da literatura, né? Amplia a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista. Como que isso acontece? Como que eu vou categorizar, então, esses tipos de textos todos, principalmente, né, para identificar, já que é uma pluralidade e a gente pode considerar muito mais do que a gente estava imaginando, ele vai elencar em 3 etapas. Primeiro, você tem uma obra literária quando você tem ali construção de objetos autônomos como estrutura e significado, né? Seja na fábula, seja no Camões decassílabo. Ele tem estrutura e ele tem significado. É uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e visão do mundo dos indivíduos e dos grupos. Uma notícia de jornal, por exemplo, não vai ser uma obra literária porque ela não manifesta uma emoção. Ela não expressa, né, o caráter expressivo aqui, né? Seja de um autor, seja de um grupo ali, né, de escolas literárias, de grupos literários, etc. E aí o item fundamental, né? Através da literatura, a gente está diante de uma obra que ela é literária porque ela é uma forma de conhecimento. A gente aprende com uma obra literária, né? Inclusive como incorporação difusa e inconsciente, sem às vezes o autor ou a autora perceber, né? Então a gente aprende muita coisa através de uma obra literária quando, né? Às vezes quando está muito claro que tem ali uma obra claramente didática, ensinando, né? Vamos supor, pegar o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, realismo, século XIX, uma crítica clara ao sistema de escravidão no Brasil. Se eu pego nessa mesma época o parnasianismo, um poema sobre o vaso, Olavo Bilac, Arte pela Arte, eu também estou conhecendo a sociedade brasileira porque aquilo é uma fuga. Eu não vou falar de escravidão, eu vou falar de vaso, eu vou falar da arte pela arte. Isso também é um ponto de vista, isso também é uma perspectiva, também é uma forma de expressão, tem estrutura, tem significado. Como analista literário, agora eu só preciso encaixar as peças todas e ver como que isso tudo se dá, né? Enfim. E aí, o que ele vai dizer, né, sobre essa questão da humanização? Então, a literatura, né, o direito de acessar e de ter contato, de ter acúmulo com a literatura, ainda sendo um privilégio para muitos, né, para poucas pessoas, pensando no Brasil como um todo, né? Quando isso acontece, quando a gente, né, tem acesso a isso, a gente se humaniza. E aí ele vai dizer, né? Entenda que por humanização, já que tenho falado tanto nela, o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A partir do momento que a gente entra em contato com a literatura, a gente se humaniza, a gente se transforma, e aí a gente, né, numa sociedade emancipada, etc., né, enfim, a gente produziria obras que humanizassem uns dos outros, né, isso vira um ciclo. Você consome, toma consciência, produz, reflete, interfere na realidade, né. Então, é muito, muito interessante perceber como, para quem não está acostumado a ter contato, né, com uma obra literária, seja ela qual for, né, do Crepúsculo até o Machado de Assis, quando, por exemplo, a parte da expressão e do sentimento pega muito, você passa por um luto, ou você se apaixona, aonde que você vai encontrar um negócio falando, nossa, já passaram por isso também, na música, na poesia, na narrativa. E aqui eu coloco a música como literatura também, porque tem a estrutura, né, ali do texto, etc e tal. E eles falam, nossa, é mesmo, olha, também já passaram por isso, também já sentiram isso. Isso é humanização, né? Isso é conseguir acessar o que há de mais profundo,
né, como espécie, né, aí, em momentos históricos, cada qual com as suas questões, cada qual com os seus assuntos, né, as suas formas, etc e tal, né, enfim. E aí, bem Telecurso 2000, para a gente retomar, se não ficou nada, os 3 pontos principais do direito à literatura aí para a gente abrir aqui, né, para discussão. A gente tem uma produção artística, cultural, estética, etc., que muitas vezes funciona, né, como resposta às transformações da sociedade, seja falando de vaso, seja falando de escravidão, isso é uma resposta, cada qual do seu lado, né? Um espaço, um material, enfim, um local de produção que é uma necessidade universal, e aí se a gente for olhar para a história da humanidade, Oriente, Ocidente, né, registro oral, registro escrito, isso vai aparecer, né, essa necessidade de contar coisas e de a maneira como as coisas são contadas de uma maneira, né, de um jeito marcante, e como um instrumento de desmascaramento. E aqui é o que o Antônio Cândido fala da literatura social, a literatura engajada, a literatura que se posiciona como, não, vamos denunciar aqui algumas coisas, e através do conflito de um personagem com o outro que você percebe que tem esse movimento cíclico e dialético, né? Por exemplo, no caso do Machado de Assis, você tem lá, né, no Brás Cubas, realismo, crítica social, etc e tal. No realismo, todas as outras obras eram narradas em terceira pessoa. Aquele narrador distante, onisciente, sabe o que todo mundo pensa. No Brás Cubas, é um narrador em primeira pessoa extremamente não confiável. Uma figura extremamente preconceituosa, fala, não, pode passar, o próximo capítulo ele não é importante, e é um dos capítulos mais importantes. Não, eu sou uma figura ilustríssima, eu sou muito nobre, e torturava e maltratava pessoas escravizadas. Então, a partir do tipo do narrador, essa ruptura com a forma, abre-se aí uma janela para, né, todos esses elementos. Transformação, necessidade universal, instrumento de desmascaramento, né? Enfim. É muito da gente começar a treinar o nosso olhar, começar a apurar essas questões todas, né? E aí, por último, uma das frases mais geniais, aquela cutucada brilhante que o Antônio Cândido vai dar nessa fala, né, ele vai dizer o seguinte: as classes dominantes são frequentemente desprovidas de percepção e interesse real pela arte. Para a classe dominante não é interessante entrar em contato com todos os tipos de arte. É muito mais usar o espaço de um determinado tipo de obra de arte para falar, isso aqui é arte. Por quê? Porque eu tenho o poder material de dizer que isso é arte e você não. Esse é o grande interesse da classe dominante, dizer o que é arte e o que não é. E não se humanizar e se emancipar e criar, né, as coisas de uma maneira democrática e acessível. Muito pelo contrário, né? Enfim. Vamos às perguntas, que acho que é o mais importante. Eu, obviamente, me empolguei, falei demais, mas eu quero ouvir de vocês para a gente conversar, né? Enfim, fiquem super à vontade, eu estou super à disposição. Enfim. Joia. Obrigada, Débora. Imagina. O pessoal vai colocando perguntas, acho que no chat, ou pode também abrir o microfone e ir falando. Para ir quebrando o gelo, então, e o pessoal já ir se ambientando, eu vou fazer um start aqui nesse modelo. Tá? E vocês fiquem bem à vontade para escrever no chat ou abrir aí. Daqui a pouquinho a Ju passa a lista aí de frequência, né? Que, na verdade, frequência para que a gente possa saber quem está aqui, quem são os interessados, quem é que está dialogando com a gente. E, claro, depois, para quem quiser, a gente vai emitir certificado, a gente sabe que isso é também importante, né? Esses registros. Bom, olha só que bacana. A Débora agora ela vem e ela traz um olhar qualificado lá da literatura. E ela faz isso muito, né? Centrada ali em algo que é muito caro aqui para nós, né? Que é no direito à literatura. Eu já vou aproveitar e vou puxar algumas coisas que têm a ver conosco aqui no Frônesis, né? Nesse grupo de pesquisa. O Frônesis, ele nasce de um grupo de estudos que se propõe a discutir, né? Na verdade, a estudar direito e literatura. Ele nasce, assim, bem pequenininho, lá em 2011, 12,
né, e depois os alunos se agregam e isso vira um grupo de pesquisa mesmo, vinculado ao PPG, cadastrado, essa coisa toda, né, de registros, tá? E a gente compartilha também com essa ideia, né, e sempre muito calcado lá em Antônio Cândido, de que, assim como a gente tem direito à saúde, né, a gente tem direito à educação, né, há um outro tipo de direito aí, né, que seria lá a quarta onda, né, para o recurso categórico lá do direito e literatura, que é o direito à literatura. Não é à toa, veja só, não é à toa que a gente tem já consolidado na legislação a possibilidade da remissão da pena pela leitura, né? Esse é um projeto nosso também que a gente tem nas unidades prisionais aqui da região, né? Muitos alunos nossos, e agora a gente está retomando depois da pandemia, né? Em que a gente leva a literatura para as pessoas presas, né? Mulheres e homens, e trabalha com textos de literatura, eles fazem resenha, a gente lê as resenhas, e isso atenua, diminui dias de pena, né, cada livro lido, 4 dias de pena, né, limitados a um livro por ano, por mês, de modo que eles podem ler até 12 livros por ano. Tá? E essas são experiências bem interessantes que a gente tem no grupo, de relatos, né, e é bom, né, para gente que pesquisa sobre isso, né, para gente que vivencia isso, que vai lá, né, e é uma dificuldade muito grande mesmo, de se ler os cânones, né, e aí a gente entrou muito, né, com literatura periférica, Sérgio Vaz, Carolina de Jesus, porque fica mais perto, né, da realidade, lamentavelmente, né, porque é todo um recorte, né, daqueles que ficam recolhidos e dos que não. Então, já há essa compreensão, né, de que não é só o estudo, né, mas mais do que estudo, a literatura. Bom, isso tudo é um entorno, né, dessas questões. E mais recentemente, agora no ano passado, a legislação alterou, e agora a remissão não é só pela leitura, é pela arte também, né, então podem ser feitos produtos artísticos, enfim, né? Tem discussões bem bacanas sobre isso, mas só para a gente ver como isso tem corpo, né, então há conexões práticas entre o direito e a literatura, práticas que eu digo, normativa, modus operandi, tomada de decisão, né, só porque é uma forma de eu já ir me defendendo, Débora, porque todo mundo chega e diz, direito e literatura é só, né, só lazer, é só entretenimento. Não, é pesquisa, e a gente faz isso aqui, né, e o nosso objetivo é agregar cada vez mais gente que tem interesse em fazer isso, né, e é efetivamente possível, e não é só para ficar um texto bonito, né, é para a gente fazer esse tipo de pesquisa, né, direito e literatura, direito com literatura, direito da literatura e direito como literatura, que são diversas correntes. Na semana passada, a Henriette ainda veio e falou, né, e ela, bom, enfim, ela, bem nessa linha da Débora, a Débora ia adorar escutar também, né, de que como a gente, dentro do direito, tem uma dificuldade tremenda de compreender o universo da literatura, e a gente fala do nosso lugar, da teoria do direito, não da teoria da literatura, e como é importante a gente fazer essa comunicação, né, para que a gente não se atrapalhe lá nessas figuras, né, então é importante que a gente conheça também esse universo lá da literatura, né, e ter essa ideia, né, de, um texto clássico, né, Calvino, né, um clássico só é clássico porque ele pode ser lido várias vezes e cada leitura ele diz coisas que antes a gente não tinha condições. É meio Heráclito isso, né, meio clichê, tipo, não há como se banhar na mesma água 2 vezes, porque a água não é mais a mesma, a gente não é mais o mesmo, né, então, se a gente pega Antígona, que é um texto, assim, já esgotadamente trabalhado no direito, tem várias leituras e desleituras, né, e a gente pode compreender lá, a gente não vai se enrolar aqui, o pessoal está se inscrevendo, a gente pode compreender a Antígona com diversos papéis, né,
Ismênia, para quem não conhece o texto, não vou explicar aqui, mas enfim. E a gente pode compreender ali o papel do Creonte, né, que é quem condena a Antígona a ser enterrada viva, porque ela deu ao seu irmão, né, que atentou contra Tebas, deu ao seu irmão o direito aos atos funerários, né? A gente pode compreender ali o Creonte como um estado absolutista ou ditatorial, que é aquele que dita a regra, aquele que aplica a regra e aquele que executa a regra. Percebe como a literatura, essa é uma aproximação do direito através da literatura, né? De como a gente pode aprender muito sobre o direito a partir de textos literários. Mercador de Venezas, a gente estuda sobre contratos a partir dali, enfim, né? Só para dar aqui uma deixa de como a gente pode fazer esses diversos desdobramentos, né? Até compreender de fato o direito como uma construção narrativa. Se a gente pegar todos os preceitos, oi amor, ela chegou da escola, então ela vem aqui direto, mas já vai ali, tá? Então, olha como a narrativa do feminino ao longo dos textos normativos, né? Como a gente pode perceber, né, a narrativa da compreensão da mulher, ou do negro, ou, né, enfim, das diversas categorias, quantas vozes silenciadas a gente consegue visualizar nos textos normativos. Será que a gente não pode compreender o direito como uma narrativa? Percebe que o próprio direito e literatura pode ser uma metodologia a ser empregada, né? É um olhar fenomenológico, né, a partir dessa fusão entre textos literários e textos jurídicos, mas da compreensão daquela lá, né, da narrativa dentro do direito. Enfim, tá? A gente tem aqui o Tiago Lacerda inscrito, o Medeiros, vou deixar vocês irem falando, tá? E é bem bacana, porque tem pessoas que a gente conhece, tem pessoas que a gente não conhece aqui, né? E alguns ficam se conhecendo aqui. Na semana passada foi bem bacana, né, Medeiros? Aí teve um colega aí da plateia que disse, pois é, porque eu tô aqui, eu sou defensor público, tô trabalhando com essas questões. Aí daqui a pouco outro, eu também sou defensor público. Eles nem se conheciam e ficaram se conhecendo. 2 defensores públicos se conheceram aqui na plateia, foi super bacana, né? O pessoal se apresentou aqui, Débora, não sei se chegou a ver, tem gente de tudo quanto é lugar. Uns que a gente não conhece, outros que a gente conhece, fica bem feliz de rever. O Tiago é um dos que a gente conheceu, é um autor da Anamorfoses, ele escreveu para a revista de Direito e Literatura, a gente nem conhecia, ele apareceu aqui, a gente conheceu ele agora. Vamos lá, Tiago, bem-vindo. Oi, boa noite. Nossa, primeiro, obrigado, professor, esses encontros têm sido, assim, incríveis, né? Mas, assim, muitas dúvidas, né? Então, eu estou aqui, como tenho entrado em contato, realmente é para tirar dúvidas, e a cada aula, a cada exposição, a gente enriquece mais e tem mais dúvidas, né? E quer tirar. E você falou, Débora, sobre várias formas de literatura, música, quadrinhos, né? E me ocorreu principalmente nessa questão desse estudo interdisciplinar, né? Direito, literatura, ou literatura e outras áreas. Me ocorreu, por exemplo, a questão das graphic novels, né? Ou os quadrinhos, né? Porque você falou muito sobre se debruçar sobre o texto, né? Análise textual. E aí eu penso nas graphic novels como, assim, ela é uma narrativa visual, né? Ela tem o texto, mas talvez seja muito visual. E aí eu pensei nesse exemplo como um exemplo do método também no direito e na literatura. Concretamente, quando a gente vai pesquisar, fazer uma pesquisa interdisciplinar, porque são áreas que têm métodos geralmente muito diversos, né? Metodologias muito diferentes. Queria saber, assim, de forma concreta, como a gente tem uma metodologia que se aplica a esse estudo interdisciplinar, né, que seria mais fácil, um caminho mais fácil para a gente percorrer nesse estudo interdisciplinar, né, ou caberia de tudo, caberia uma pesquisa empírica, ou seria só revisão teórica, enfim. É uma dúvida que eu tenho, me ocorreu muito quando você falou dessas várias formas de literatura e todas essas possibilidades de forma objetiva na metodologia. Eu não sei se eu fui claro assim, na pergunta. Oi, Tiago, tudo bom? Que pergunta importante, porque vai depender de muitos fatores. Vai depender, por exemplo, da linha de pesquisa que você está inserido no departamento.
vai depender do conjunto de teóricos que é usado nesse departamento, e vai depender também do que faz sentido para o seu objeto, né? Por exemplo, você falou de graphic novel, eu lembrei daquela graphic novel Maus, sabe? Sobre o Holocausto. Vamos supor que eu vou me inscrever em vários editais diferentes, de universidades diferentes, para estudar o Maus. Se eu vou num departamento de literatura comparada, eu poderia, por exemplo, eu preciso comparar, né? Então, eu preciso usar eu vou pôr ali uma régua com um parâmetro. Bom, o que eu vou analisar no Maus, eu vou comparar com, sei lá, o Diário da Anne Frank, que fala do mesmo assunto, mas são textos diferentes, tal, etc. Quando eu estou comparando, e aí o método ele é comparativo, o que eu vou olhar em um, eu tenho que olhar no outro. Então, a minha régua de parâmetro, ela tem que ser muito bem equalizada. Então, se eu for ver, por exemplo, a questão dos judeus que conseguiram fugir, que sobreviveram no Maus, a questão dos judeus que fugiram e conseguiram sobreviver em Anne Frank. Porque se eu olho uma coisa em um e outra coisa no outro, a minha régua vai ficando torta, eu não vou ter parâmetro. Então, eu preciso, né? Aí, como que você especifica isso? Lá no seu projeto. Bom, a metodologia utilizada é a literatura comparada, tendo em vista o recorte temático de personagens XYZ. Perfeito. Isso se eu for me inscrever num departamento de teoria comparada. Se eu vou pegar o Maus e vou levar ele para um departamento de design e de questões gráficas, né, enfim, sei lá, na faculdade de comunicação e artes, eu vou ver outra coisa, é outra pesquisa. Aí eu vou fazer uma leitura semiótica, eu vou fazer uma leitura mais ali, o texto com a imagem, e aí sim o assunto, né, sei lá, do Holocausto, etc e tal. Então, dependendo de onde você vai levar essa pesquisa, você tem ali um conjunto de ferramentas específicos, né, de professores e, né, teóricos, etc., que vão te permitir olhar para esse objeto. Então, é uma coisa que eu falo sempre para o pessoal que faz os cursos comigo, né? Você vai se inscrever em mais de um lugar, perfeito, mas tenha em mente que não é, por exemplo, o mesmo projeto para todos os lugares, porque cada departamento vai te pedir, né, um conjunto ali de questões, né? E muito de perceber o que eu estou afim de fazer. Eu quero fazer uma análise comparada, beleza? Eu quero fazer uma análise mais ali, né, de momento histórico, talvez levar isso para um departamento de história, né? Não sei se eu respondi sua questão. O que você acha? Faz sentido? Sim, sim, faz todo sentido, né? É sempre essa dúvida, como a gente vai percorrer esse caminho do método, né? Sempre é muito complexo, né? Não, sim. Muito obrigado. Exato. Imagina. Tanto que, por exemplo, quando eu fui fazer pesquisa na USP, a linha de pesquisa e o método do meu orientador é o materialismo histórico dialético. Então, a gente usa temas do Marx e do Engels como chave de análise. Então, eu uso, por exemplo, o conceito de mercadoria, o conceito de capital, o conceito de trabalhador, para ler o Orwell. Se eu fosse levar o Orwell para um departamento que fosse ver outra coisa, seria outra pesquisa. Né? Então, por isso que aí a gente tem, né, as panelinhas, as tradições, tem que ler isso, tem que ler aquilo, aí é um cabo de guerra, né? Você tem que ler coisas, mas também o seu trabalho ele vai contribuir para uma tradição aí analítica de, né, gerações. Né? Acho que agora é o Medeiros, que está inscrito na... Boa noite, me escutam? Sim. Boa noite, professora Ângela. Parabéns, professora Débora, pela explanação. É muito mais tentar juntar as 3 segundas. Né? Quando a professora Thais aí nos apresentou a questão que a professora Ângela falou, a senhora, da ausência de método nos resumos, dentro de um PPG nota 6, e a semana passada a gente conversava com a professora Henriette, também da discussão do método, como construir o artigo, mas a minha preocupação perpassa por uma outra questão, tentando unir as 3 segundas. O direito à literatura, como o Antônio Cândido bem posta, e aqui nós somos todos privilegiados. Nós estamos conversando de vários lugares do Brasil, né? Todos aqui tiveram acesso à universidade e, entendo, tiveram e gostam do acesso à literatura. Aonde é que chega a minha preocupação? O Adorno tem um ensaio sobre a preocupação dele com os professores e a filosofia. E eu queria fazer uma ponte justamente com isso. Como é que a gente pode
defender o direito à literatura se a gente não tem formação de professores na graduação para trabalhar com a literatura. Porque os professores que são formados, não sou professor da área de letras, sou historiador e sou da área de direito, mas a grande preocupação hoje na graduação Travou para mim, travou para vocês também? Travou também aqui. Ah, então tá Vamos bom. ver se ele volta. Ah, tá bom. Deu erro na Matrix. A gente começa a falar mal das estruturas, sempre volta. Viu? Elas vêm. Ah, meu Deus. Eu coloquei ali no chat o texto do Thiago, já tinha colocado na semana passada, né, que ele trabalha com Os Miseráveis, se alguém quiser conhecer, até para saber como é que fazem como é que cada um está fazendo essas interlocuções, né, e aí um texto da professora Henriette, meu, foi bem divertido da gente fazer juntos, que a gente trabalhou com esse boom do direito e literatura na América Latina, porque, para quem não sabe, isso surge, né, no Novo Mundo, nos Estados Unidos, no Velho Mundo, né, e só depois chega aqui no Brasil, né, muito pelas mãos do Luiz Alberto Vará, enfim, então aí nesse texto a gente fala um pouco da literatura dos silenciados, e caso queiram conhecer também, Medeiros acho que agora caiu de verdade, acho que agora ele viu que ele estava fora da conexão. Para contribuir ali, Thiago, na tua pergunta, né, é uma dificuldade, primeiro, né, claro que a gente sempre tem que saber quem é o nosso interlocutor, né, quem é que está lá do outro lado para analisar o meu projeto, né, não que a gente tenha que fazer para agradar, mas a gente tem que fazer para se comunicar, né, então, e cada vez mais, até porque a CAPES fiscaliza os programas, né, pela coerência das orientações, né, então, eu sempre pergunto nas bancas, quando o aluno estava qualificando, né, esse projeto poderia ser apresentado em outro lugar, né, porque ele não pode, ele só pode ser apresentado neste programa, né, por quê? Porque ele está sendo oferecido nesta área de concentração, nesta linha de pesquisa, e nos programas que têm indicação de professor, para este professor, né? Então, e a Débora falou, né, se você vai fazer seleção em 4 programas, são 4 projetos, e aí são adaptações, né, é uma artesania, eu vou adaptar o meu tema para aquela área, para aquela linha, para aquele professor, né, ou vou deixar ele um pouco camaleão, né, quando a gente não tem, nem todos os programas a gente indica um professor, né, mas aí tem que fazer o tema de casa, né, qual é a produção desse programa? Ó, voltou Medeiros. Voltei, me escutam? Sim, não te machucou na queda? Geral. Tudo bem? Desculpa, professor. Mas só encerrando a pergunta, a preocupação reside justamente nisso. Eu tenho pessoas que estão sendo formadas para ensinar a literatura com o gosto pela literatura, que, por exemplo, nós estamos tendo agora. Essa minha preocupação, ou eu estou tendo dentro do curso de letras apenas para ter uma graduação para ir ao ensino médio ou ao ensino fundamental. Eu entendo que o início da sua fala, quando falava da pesquisa no Brasil, isso perpassa. E aí não adianta a gente defender o direito à literatura, eu estou sendo realista, não estou sendo pessimista, não adianta nós defendermos o direito à literatura ou o direito ao direito e à literatura se nós não temos alguém que seja esse condutor, pegando um pouco do Thiago, o caminho pelo método. Me desculpe pelo alongar e pela queda. Oi, Medeiros. Nossa, é uma reflexão muito, muito interessante. E quando a gente... quando você falou isso da formação do professor, né, o texto do Adorno, etc e tal, se a gente for pegar o problemão, o pepino que a gente tem, que é o novo ensino médio, pegando a relação entre superestrutura e infraestrutura, né? Eu sou marxista, né? É isso. Eu não vou conseguir ver de outra forma, né? Mas a gente tem uma base econômica, está falando, então, temos que formar alunos que vão ser empreendedores de si, vão fazer um caminho aí de escolher rumos, escolher, eu não lembro o nome, né? A terminologia, né? As linhas temáticas, porque a ideia não é a totalidade. Eu não vou ensinar para esse aluno como o mundo funciona, eu vou especializar ele cada vez mais para ele ser uma mão de obra.
né? E aí o Foucault vai falar isso, né? A questão da estrutura opressora, né? Da escola, condicionar os corpos, etc. e tal. Então, assim, não é interessante para o sistema ensinar posicionamento crítico, ensinar, fazer essas conexões todas. O interessante é manter essa lógica. E o pepino que vai ser para desfazer esse monte de desmonte ficou belo, né? Como que a gente vai conseguir reverter tudo isso? Né? Porque moldar o aluno desde lá do comecinho, da tenridade, alfabetização, que tipos de textos que vão circular, para já no ensino médio esse aluno perceber, não vou ter tempo de ler, eu preciso aqui, eu vou escolher o meu caminho tal, porque eu já vou, né, traçar um determinado rumo de trabalho, etc. Então, a gente percebe como que a relação dessa estrutura econômica social ela vai desembocar, né, no acesso à cultura, e é muito paradoxal e é muito complexo, porque ao mesmo tempo a gente está tendo um boom de editoras independentes. A gente está tendo um boom de outras histórias e de outras questões que estão circulando justamente por conta dessa contradição. Justamente porque a fenda, ela está dilacerada. A gente está num momento, né, muito crítico e que aí as coisas elas ficam muito esgarçadas. Tanto, né, a máquina moendo, né, essas coisas todas, quanto os caminhos e as possibilidades, né? Então, não sei, se eu tivesse no ensino básico, se eu fosse professora de ensino médio, eu ia super fazer uma oficina de como fazer uma editora independente e publicar outras histórias, porque pelo menos ali no que é possível dá para conseguir fazer alguma coisa, sabe? Mas é operar com a contradição o tempo todo. E aí, quando a gente chega na formação docente, a gente percebe o abismo que existe entre o ensino básico e a universidade. O curso de licenciatura não prepara o aluno para a sala de aula, porque a sala de aula, principalmente a sala de aula da escola pública, né? Questões de aluno passando fome, a questão material muito, muito forte. Para depois, talvez, né? Como que você vai conquistar um aluno para ler? Põe um gibi, põe ali uma história que vai capturar, que vai, olha, isso aqui é uma maneira de contar a história, um cordel, né, uma música, para daí ir desdobrando e para daí chegando, né, em outras formas. Mas quando a gente observa isso, e eu tenho certeza que o pessoal aqui que, né, tá em contato com o ambiente universitário, são raríssimos os professores que têm esse poder de captar o aluno, porque o professor também está sendo moído. Ele também está ali nessa lógica toda, e de que é muito mais fácil eu dar uma aula aqui super papum, inacessível, etc e tal, para manter o meu status, para manter aqui, eu sou o detentor desse conhecimento, né? Em vez de democratizar o conhecimento de fato, porque dá medo de perder o pouquinho de privilégio que tem, né? Então, assim, a estratificação, ela vai se desdobrando em muitas e muitas questões, né? O professor passa por, né, opressões diversas, os alunos passam, o aluno que vira professor também depois, aí é uma sala de aula extremamente contraditória, né? Então, quando a gente vai puxando e vai, né, pegando esse bolo todo e vai vendo o fio da meada, no cerne da questão é uma sociedade desigual, de uma educação que não é para todos, que o acesso à cultura não é para todos, que o professor ele acaba sendo forçado a reproduzir esse tipo de coisa para sobreviver, né? Então é muito, muito, muito complexo, mas ao mesmo tempo a gente tem caminhos que, né, enfim, o uso da tecnologia, como que a gente pode fazer uso dessas ferramentas todas pensando na emancipação, e não na reprodução da meritocracia, não na reprodução da competição, né? Enfim, a gente tem aí um equipamento que dá para fazer um monte de coisa e a gente tem aí fake news, tem um monte de coisa, né? Não sei se fez sentido, Medeiros, porque é um tema que, nossa, a gente poderia falar só sobre isso, né? A formação docente e essa contradição toda, né? Não, obrigado, professor, pela atenção, mas eu acho que isso é um tema que o direito também tem que pensar. O que é que nós estamos realmente formando, jogando, né? É meio que um texto do Orwell, né, na pior em Paris, em Londres. Na pior, na universidade. Exato, exato. Como que a gente está formando? Como que isso está sendo... É uma instituição.
como que essa instituição está sendo moldada e como que ela está moldando as pessoas que passam por ela, né? É muito complexo. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, Medeiros. Qual que é o nome do texto do Adorno que você mencionou, você sabe? Que ele fala de professores de filosofia? No conjunto de ensaios intitulado Educação e Emancipação. O texto em si que eu citei é o que ele fala, a preocupação que ele tem com os candidatos a professores de filosofia. Tá. E a discussão do Adorno é justamente que esses candidatos a professores de filosofia, eles nunca leram o autor sobre os quais eles querem defender. Eles nunca leram Descartes, mas querem ser professores de Descartes. E eles se saem muito melhor na prova oral. É a tese que o Adorno defende. Eles saem melhor na prova oral, mas não conseguem escrever sobre. Mas por que se sai melhor na prova oral? Porque é mais fácil você falar sobre do que discorrer sobre. Mas aí tem uma candidata, ele cita isso no ensaio, não vou me alongar aqui, eu sou prolixo, ele cita uma candidata que ela quer falar sobre o Bergson e ela é perguntada sobre o contexto que o Bergson escreve. E aí ela não consegue. Quando ela é perguntada sobre o contexto, ela não consegue sair. A questão do texto e do contexto. Né? E isso está no ensaio, onde ele fala também sobre a questão da emancipação, de uma educação realmente que emancipe. Nossa, que legal, eu não conheço esse texto dele. É isso, Tá. porque não adianta só o conteúdo. Ah, educação e emancipação, perfeito. Exato. Não é só o objeto pelo objeto, você tem que colocar ele no mundo, né? Enfim. E quantos professores ensinam a gente, quantas vezes a gente reproduz como professor só abstração pela abstração. Aí você perdeu a turma. Acabou, né? Enfim. Excelente, muito obrigada, Medeiros. Adorei. Acho que agora é a Tina, né? Olá, oi Débora. Oi, Tina, tudo bom, querida? Tudo bem? Eu estou muito feliz de ter encontrado esse grupo, Direito e Literatura. Encontrei vocês lá no Instagram da Débora, peguei o link lá no grupo de ex-alunos. Eu sou uma eterna aluna da Débora, sou muito fã dela. Hoje eu sou graduada em Direito, advoguei 18 anos e hoje eu sou graduanda em Letras. E uma das responsáveis por isso é a Débora. E assim, durante muito tempo, eu fui quando eu advogava, eu fui esse homem que fabulava, que o professor Antônio, que tinha necessidade de fabular, que o professor Antônio Cândido fala, né? E aí eu descobri, depois da vinda desses cursos para o virtual, na pandemia, que para mim a literatura é muito mais do que só a fabulação no momento de descanso, né? Então, e eu, numa aula de literatura agora no início, meu professor falou que eu estava fazendo análise do Édipo a partir da minha visão jurídica. E eu falei exatamente, mais ou menos isso que a professora Ângela falou, que o Édipo, ele era juiz, acusado, ele era o legislador, porque ele fez a norma, ele se acusou, ele se condenou e ele executou a própria pena. Aí ele falou, você percebeu que você está fazendo uma análise a partir da tua formação jurídica? E eu não tinha percebido. Então, foi muito importante encontrar vocês para fazer essa interseção, né? E ver que é possível e necessário agregar as duas áreas, né? E, complementando, professora Ângela, o que você falou mais cedo dessas obras, o Estrangeiro do Camus, do Albert Camus, que é um julgamento e que há o sequestro do conflito pelo Estado, né? Que ali juiz, promotor e advogado performam e o personagem, o que está sendo julgado, o réu, não sabe nem se é dele mesmo que estão falando, né? Então, assim, muito importante fazer esse diálogo, fazer essa interseção e levar mais e mais pessoas a fabularem. Obrigada mais uma vez, Débora, e obrigada a todos vocês por esse momento aqui, falando desse direito e literatura. Eu não tinha me lembrado dessa questão da remissão da pena. Que coisa fantástica isso, né? É isso. Se eu contar para vocês quem inventou essa história da remissão pela leitura, vocês não vão acreditar. Eu não vou nem contar.
Ai, agora eu fiquei curiosa. É um projeto de um juiz. Ah, Imagina quem é o juiz. uhum. Aquele que não deve ser nomeado. É, incrivelmente, viu? Nossa, meu Deus, é isso, o mundo dá voltas, né? Isso Deixa eu é. só fazer um comentário com o que a Tina falou. Tina, muito bom te ouvir, sempre. E que a Tina ela é uma leitora ávida, dá gosto assim, de ver ela falando, né, por leitura. E olha que interessante, né, os exemplos que ela trouxe do Édipo e do Camus, o objeto puxa essa análise. Não adianta eu querer, né, forçar a barra de pegar um conceito, né, isso que você falou, né, Tina, do sequestro, né, pelo Estado, e querer pôr isso em outra obra. Então, é transitar nesses dois universos, conhecer esses conceitos todos e ver, essa obra aqui me puxa isso, não, essa obra aqui me puxa aquilo. Aí a gente vai ter, né, essas intersecções, esses pontos de contatos todos, né? Então, dá gosto de ver. E, Tina, você vai longe com as análises todas. Eu quero ver depois as dissertações, os artigos, né? Enfim. Numa das primeiras edições, Tina, do Direito e Literatura que nós fazíamos na TV, o programa, nós que eu digo por conta da RDL, né? Quem dirigia o programa é o professor André Caran, que semana que vem vai estar aqui conosco, daí, né? Mas vai ser presencial e vai ser de tarde. A gente gravou, ele é super antigo, botei aqui o link do lado para te ver, só sobre o Camus, na época em que a gente fazia o programa com base em um livro, a gente pegava um livro e o programa era em cima de um livro. Depois, nos últimos anos, já era um tema, e a partir do tema, diversos autores, diversas obras. Bem interessante aí, se tu quiser dar uma olhada, e daqui a pouco fazer conexões, né? Nossa, vou quando vocês procurar. estavam falando de... Oi? Vou procurar, obrigada. Tá aqui, já botei, tá aqui no link. Só clicar ele ou levar lá para o teu YouTube depois e olhar. Ou colocar Direito e Literatura. Tem muita coisa que está no Vimeo. A gente nunca organizou, a gente é péssimo nessa parte de organizar, de divulgar. A gente vai fazendo tudo meio artesanal, né? Acho que é bom também, menos tecnológico, mais artesanal. Mas vocês encontram muitos dos programas do Direito e Literatura no YouTube, no Vimeo, não sei como é que a gente chama, tá? Mas tem muita coisa lá. Algumas coisas estão no canal da RDL mesmo, do YouTube, que a gente está organizando, né? E alguns estão no meu, ali os que eu fiz estão no meu. Enfim, aí a gente vai fazendo isso, né? A nossa ideia é melhorar a nossa organização, que é para ter mais gente conectados com a gente, né? E aí, que bom, a gente acabou trazendo a Tina aqui por meio da Débora, a Débora nos trouxe a Tina, e quantos outros mais, né? E a gente vai fazendo essas costuras, né? Eu acho que é bem importante, sim, a gente criar esses espaços. Me lembrei de Augusto dos Anjos, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja, a mão que te beija é a mesma boca que te escarra, né? Essa coisa da universidade, do papel da universidade, né, de como dentro das universidades a gente produz muito conhecimento, mas também a gente impossibilita muito conhecimento, né? Há também o cânone dentro das universidades, né? O que pode, o que não pode, há uma estrutura hierárquica dentro das universidades, lamentavelmente, né? Doutor, mestre, o professor, o aluno, né? Tem um porquê disso, ok? A gente entende os selos, né? Mas a gente não pode ser a forma pela forma, assim como, né? Quando o Thiago não pode ser o método pelo método, né? O método é uma coisa que enrijece também e nos limita, né? A gente precisa pensar no método de uma forma também potencializadora, libertadora, né? Assim como a gente precisa pensar na universidade dessa forma, né? A gente não está aproximando o direito da literatura, eles sempre estiveram juntos, a gente distanciou eles, né? Se a gente for para a antiguidade, né, os grandes juristas eram literatos também, escreviam, eram artistas, isso sempre teve na nossa formação de juristas, né? E do literato, a compreensão do justo, a compreensão do justo e do injusto, do belo, né? A coisa da estética, no conceito estético mesmo. Então, como a gente veio perdendo isso ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo, e a gente precisa urgentemente recuperar isso, né? Isso que o Medeiros aponta é muito importante, muito sério, né?
que tipo de profissionais a gente está formando, né? Ou não, a gente está formando técnicos, né? Então, teve um dos livros que a gente trabalhou aqui há muito tempo já, acho que foi, depois ele caiu até na seleção do mestrado, foi o Sem Fins Lucrativos, da Marta Nussbaum, que ela trabalha muito com direito e literatura, né? Ela tem uma obra, inclusive, que chama Justiça Poética, e nesse livro tem um dos últimos capítulos, se eu não me engano, em que ela vai falar da importância do imaginário, né? E da educação, e ela faz uma comparação ali, a pesquisa dela é bem bacana, faz uma comparação com outras universidades, né, dos Estados Unidos, e na Índia, né, e vai fazer todos esses levantamentos, e da importância, né, de que, curiosamente, em países de primeiro mundo, se investe muito em educação, muito, tá, e não se espera retorno da educação, e claro, não se espera, porque não é mensurável, né? Não tem como medir, né? Então, até hoje, quando a gente sábado encerrou o nosso projeto do Beta Perpétuo, que são encontros sobre obras, que a gente se encontra no sábado de manhã, né? E a ideia é que dali o pessoal, né, produza. Nas edições anteriores a gente sempre produz texto para o blog, produz vídeo para o canal, né, produz resumos para as mostras de iniciação científica, produz ideias para TCCs, para dissertações, teses, etc. Produz. Né, e aí a gente faz relatório, produz. Mas tem coisas que não cabem no relatório, né, que é da ordem do incomensurável, né, assim, do impossível de medir, né, que é esse valor, esse papel da educação, né, na nossa formação. E aí, no âmbito mais amplo, claro, a gente está falando aqui do direito e literatura, né, mas, assim, potencializar, né, como é bacana a gente potencializar o pensar, né, de estudantes, e não precisa ser estudante, né, de qualquer pessoa interessada em pensar e ler o mundo, né, e a literatura é a porta de entrada. Eu posso ter compreensões de cidadania pela literatura. Então, não preciso nem ser jurista para entender, né? E como a gente precisava muito fazer isso, né? A gente tem esse projeto lá da remissão pela leitura nas unidades prisionais, né? O professor André Caran, a professora Henriette, tem isso nas escolas, né? Com crianças né, que a gente fica nas pontas, né? E a gente precisava ter isso, sim, com a população de modo geral. É uma forma de, às vezes, de quebrar barreiras, né? De desenviesar compreensões e visões de mundo, né, pelas beiradas, devagarinho, tentando, né, sem essa coisa do embate, do confronto, ainda que às vezes a gente precise, sim, ir no embate, ir no confronto, né, e eu acho que a literatura é essa porta de entrada, porque ela é acessível, ela é muito mais acessível do que um texto de lei, e todos nós devemos conhecer obrigatoriamente, porque a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei, né. Então, imagina quantas coisas bacanas a gente pode ensinar. E aí tem que aproximar essas áreas, né? Tem que aproximar muito. Não e a literatura é tudo, né? Aqui eu peguei até um texto de um outro livro que a gente trabalhou. Agora fica a indicação de livros, né? Eu e o Medeiros concorrendo, falei, quem indica mais livro? O Medeiros indica um monte de livro. Mas aí eu me lembrei de um outro livro que a gente trabalhou também, que é esse do Roland Barthes, né? Esse aqui, a aula. É um texto sensacional. E ele fala da literatura. Ele vai dizer, porque há riscos aí também, né? Potencializa e não também. Ele vai dizer lá pelas tantas, mas a língua, como desempenho de toda a linguagem, não é nem reacionária, nem progressista. Ela é simplesmente fascista. Pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. A língua, né? E depois ele vai falar lá, né? Os signos de que a língua é feita, os signos que só existem na medida em que são reconhecidos, isso é, na medida em que se repetem, o signo é seguidor, gregário, em cada signo dorme esse monstro, estereótipo, né? Nunca posso falar se não recolhendo aquilo que se arrasta na língua. E aí ele vai desenvolver que a única forma que a gente tem de trampar, né, de burlar esse fascismo da língua, né, que é o texto da norma também, o texto de quem faz, de quem impõe, de quem obriga a dizer e obriga a não dizer, é a literatura. Ele vai dizer lá, ó, essa trapaça salutar
essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura. E ele dá um conceito mais amplo para a literatura, né? A arte, né? Da forma mais ampla, quando ele fala de literatura. Então, não só a escritura, não só o texto, né? É essa forma que a gente tem de trampar, né? E aí a Débora falou da importância das editoras independentes, eu também concordo, mas não existem fórmulas mágicas, a gente não pode esquecer do caso Elvanger, né? Quem foi Elvanger? O caso Elvanger é um cara aqui do Rio Grande do Sul, né, já é falecido, mas que resolveu, ele criou um grupo de pesquisa, criou uma editora e publicou o seu livro, com discursos antissemitas, tá? Apontando que pesquisem, deem uma bugada aí que vocês vão encontrar. Esse caso demorou anos até chegar no STF pela segunda vez, que da primeira ele foi absolvido, né? Em que ele alegava, negava o Holocausto, né, que aquilo foi uma invenção, que as fotos eram fabricadas e produzia. A gente encontra os livros dele em sebo ainda. E ele lançou na Feira do Livro, uma editora independente. Então, não existem fórmulas mágicas, assim, também, né, da gente pensar, a universidade também não é, o conhecimento também não é, e nem a literatura, né, a Martha Nussbaum vai ser também confrontada por isso, né. Mas, enfim, esse caso Elvanger foi julgado no STF, né, foi um dos primeiros casos de discurso de ódio que lá tramitou, não foi simples, né, a discussão do liberdade de cátedra, liberdade de expressão, podia ou não podia, no fim ele acabou sendo condenado, tá, porque se considerou que era discurso de ódio, e foi a primeira vez que a gente alargou, né, a lei do racismo a discursos antissemitas, porque como o judeu não é raça, né, a discussão era essa, não podia estender ali a legislação penal, o tipo penal, né, de racismo, não era racismo, que poderia implicar em um dano material, né, dignidade, abalo moral, mas não, né, de um tipo. E mais recentemente a gente alargou isso também para aquelas discussões, né, homofóbicas. Então, para ver como isso também está impregnado nessas narrativas, né. Mas não existem essas fórmulas, né, Hitler adorava Wagner, óperas, né, obras de arte, então, mas a arte, a literatura é uma aposta possível, né, elas podem não tornar as pessoas melhores, mas a técnica também não torna ninguém melhor, né, não somos melhores juristas porque conhecemos a lei, talvez, se conhecermos um pouquinho mais da literatura e da arte, a gente pode ter uma visão de mundo um pouquinho mais alargada. Sei lá. É uma aposta, né, Bárbara? É uma aposta, né? Quem sabe? Sem absolutismos, né? Sem absolutismo. O pessoal aí no chat elogiou, alguns precisaram já sair por conta do horário, das 7 horas, o pessoal tem outras atividades, mas a gente ainda está com a casa cheia aqui, né? A voz ainda está à disposição, a palavra está aí à disposição, Silvana te elogiou, a Luísa queria começar um projeto de leitura com adolescentes na unidade de acolhimento da cidade. Isso é super bacana, Luísa. O professor André Caran já orientou um TCC, lá no TCC não, uma dissertação de mestrado até, bem bacana, nem sei onde é que ela tá, aquela orientanda dele tá agora, mas exatamente sobre isso, cheio de resenhas deles, né, eu acabei até esquecendo, eu ia trazer uma carta que um dos apenados entregou depois do resultado, eu ia ler para vocês aqui, mas esqueci, ficou lá no campus hoje de manhã. Olha ali o Tiago, vamos ver o Tiago Amos Oz diz que pela literatura entramos nas casas, conversamos e fazemos refeições com as pessoas que jamais teríamos contato de outra forma. Sim, é uma forma de experiência, de vivência. Para quem quiser circular nessas discussões, a gente vai ter é gratuito também, né? A universidade pública tem que fazer essas coisas, mas não só as públicas, as privadas também. A professora Henriette está organizando um evento super bacana. Medeiros vai estar lá também, né, Medeiros, coordenando o GT. Primeiro colóquio, me ajuda aí, Medeiros, primeiro colóquio Direito e Literatura no Sertão. Simpósio, isso aí, simpósio. Sertão é o nome,
Sertão. grupo Sertão, né? Que é o Sertão é o grupo de pesquisa deles lá, né, na UniFG, no programa de pós-graduação lá. É Sertão, né? E sertão, de sertão é umbigo, né? Essa coisa da língua, da linguagem. Né? Tá com abertas as inscrições para resumo, se vocês quiserem, né? Tentar fazer essas intersecções a partir das atividades de vocês, ou só acompanhar o evento. Ele vai ser híbrido, vai ser um pouco presencial, e tudo que tiver presencial vai ser transmitido. E tem o CIDIL também, né? Que é o Colóquio Internacional, também tem espaço para publicação. Tem a revista da RDL. Oi, Medeiros. Aqui, ó. Primeiro simpósio de Direito e Literatura do Sertão, o poder das narrativas e as vozes silenciadas da democracia brasileira. É isso aí, ó. Então, querendo participar, tá ali. Tá ali. E a Débora tá oferecendo um monte de curso super bacana sobre isso. Tem um que eu tô louca para fazer agora, que é aquele da arte. Ai, o Bruno, eu não consigo agenda naqueles dias. É a arte, mas fica gravado também, né? Dá para assistir no assíncrono, né? A gente vai fazer um curso agora no final de setembro, às vésperas do primeiro turno, né? Para pensar o processo de redemocratização do Brasil até o bolsonarismo. Então, a gente vai escolher, né, junto com o professor Caio Rubini, que é um professor que me acompanha aqui, né? A gente tem dado vários cursos juntos, estamos dando um curso na USP agora que termina essa semana, que a gente vai pegar várias obras de arte. Então, a gente vai analisar uma distopia, que é o Não Verás País Nenhum, do Loyola, para pensar a democratização. A gente vai analisar uma peça do Roberto Schwartz, que chama Rainha Lira, que é sobre o golpe de 2016, né, da Dilma. E a gente vai analisar alguns álbuns de rap, né, do Emicida e do Dom L, para pensar o momento do bolsonarismo, e aí trazendo, óbvio, vai ter Orwell, né, enfim, não tem como eu não trazer ele, né, mas para pensar como que a arte funciona como uma ferramenta de transformação. Quando a democracia ela é posta em jogo, a arte ela entra, né, então tanto, né, no período da ditadura, quanto no momento que a gente está inserido agora, né? Então, fica o convite para quem quiser ver, né, os cronogramas todos de curso, tem lá no meu site, né, livreliteratura.com.br. Eu sou péssima de fazer, né, autodivulgação, mas é isso, né? Tá todo mundo convidado. A gente ajuda aqui. O pessoal já está circulando tudo. O pessoal já está colocando aqui deixa eu ver quem é que colocou ali, a Karina. Débora lança um curso, eu já me inscrevo, recomendo muito. Karina, tudo bom? Ainda mais interesse. É assim, a gente fica desesperado, né? Ó, a Silvana quer falar. Diga aí, Silvana. A Ju colocou os links ali do lado, gente, ó. Do Sertão, da RDL, ela vai botar o do Livre Literatura também, Ju. Fala aí, Silvana. Boa noite, gente. Olha, é uma tentação não falar. A tentação é falar diante de tantas reflexões. Muito obrigada, professora Débora, professora Ângela, por oportunizar esses momentos em que eu me situo como aluna, como cidadã, como mãe, em todos os aspectos da minha vida. Eu tenho certeza que cada um está refletindo que contexto é esse do direito à literatura nesse país, né? Vem milhões de ideias, evidentemente, que a gente tem uma postura, vamos dizer, de refletir com cientificidade, né? Nós somos pesquisadores, temos responsabilidade naquilo que falamos, naquilo que narramos, e esse grupo aqui é fenomenal, realmente, mais uma vez, parabéns. Mas aí eu queria, a partir do meu lugar de funcionária, de servidora pública, de uma instituição de educação pública, né, dessa questão do direito à literatura. Eu confesso, isso para mim é uma fala que chega até a mim de forma inovadora. Eu nunca tinha ouvido as reflexões a partir desse sentido. Então, abre-se muitos leques, abre-se muitas possibilidades de refletir essa concepção. Então, falou-se, o professor Medeiros falou a questão da formação do ensino jurídico. Nós sabemos que somos privilegiados, sim, concordo. Somos privilegiados porque acessar uma universidade pública é meritocrático, saibamos disso. Meritocrático ainda mais em um curso que se chama Direito, como Arquitetura, Medicina, nós sabemos disso. Então, somos privilegiados dos privilegiados.
Então, como fazer valer esse direito à literatura dentro de uma estrutura de ensino jurídica, vamos dizer, engessada? São raros os espaços de discussões como essa no meio da academia. Ainda são raros, nós sabemos disso, mas é um começo que precisa ser expandido. Não só na academia, mas a academia também se abrir para um leque de possibilidades que está ao seu redor, na sua função social. Porque esse país, gente, ele borbulha de produção cultural. É imensurável, não tem nem como catalogar. O que é que nós catalogamos? O que é dito e reproduzido para nós, como a professora Débora tão bem pontuou e me faz refletir. Eu, por exemplo, a partir da minha realidade aqui do Maranhão, eu saio e acesso com facilidade as comunidades quilombolas, estão bem aqui pertinho aqui de São Luís de Alcântara. Eu acesso um tambor de crioula, eu acesso um reggae roots. Então, a partir desse ponto, imagine esse país, eu estou falando de um pontinho do Brasil. Imagine esse Brasil imenso, essa mistura imensa que nós somos uma grande mistura, mas qual é essa literatura que é posta? Qual é essa literatura que chega até nós? Quem traz ela até nós para a gente refletir? Então, o direito à literatura é realmente essa questão, eu estou entendendo agora essa questão, é como o professor já falou, é como beber, é como comer, e a gente não se dá conta disso. A gente encara isso como uma coisa, vamos dizer, de fabulação. Alguém falou assim, acho que foi a Tina, né? Fabulação é meu mero deleite. Não é mero deleite. É questão de você se situar, você vivenciar e você fazer grandes reflexões, como fazemos e ter essa interseção dentro da área do direito e literatura. É isso que eu gostaria de refletir. Obrigada. Oi, Silvana. Nossa, que reflexão importante, né? E ouvindo a sua fala, eu me lembrei muito de um professor que ele ainda está vivo, aquele linguista, o Noam Chomsky, um professor brasileiro, né? Ele é casado com uma professora brasileira, por isso, né? E o Chomsky, ele tem um texto que chama A Responsabilidade dos Intelectuais. Porque a gente, como intelectuais, a gente ocupa esse espaço de privilégio. E o privilégio, ele requer uma responsabilidade. E ele vai pontuar o tempo todo. Que responsabilidade é essa? Ser claro, ser objetivo, fazer circular o conhecimento, que ele ainda é um privilégio. Então, esses espaços de discussão, grupo de estudo, de sentar junto e falar, eu não entendi o texto. Às vezes às vezes ninguém entendeu o texto e ninguém fala, porque tem medo de falar que não entendeu. Mas ter um espaço ali, né, de pessoas, às vezes grupo de pesquisa, orientandos, né, mas é muito importante ter esse lugar para conseguir, né, fazer com que as ideias elas circulem de uma maneira mais democrática, né, seja dentro da universidade, né, esse espaço aqui que vocês montaram, seja no ambiente escolar, né, porque o acesso, e a gente sabe, né, você mencionou a questão da meritocracia, ele ainda é para poucos, o funil que é o vestibular da universidade pública é extremamente cruel. A partir do momento que você entrou nesse funil, você tem uma responsabilidade com quem ficou lá fora, e aí é levar esse conhecimento com quem está fora, né, cursinho popular, caminhar e alcançar outros bairros que não são, né, os centrais, ir para a periferia, fazer essa ideia toda circular com responsabilidade. Não de chegar e abordar, eu sou melhor que você, ouve aí de uma maneira autoritária, né, e querendo só reforçar. Não, mas, né, fazer um sarau, fazer um evento, um clube de leitura, um clube de discussão, levar um autor para conversar, levar um professor para conversar, né, com outras pessoas, porque a gente carrega, né, esse peso dessa responsabilidade. É uma coisa que eu converso muito com algumas colegas minhas que estudaram comigo na USP, de o acesso de uma baita universidade, recurso, bolsa de estudo, tempo, acesso a acervo, a livros. O que você faz com isso depois? Você deixa na estante? Fiz a minha tese, vou deixar a minha tese ali na estante e um abraço, não vou fazer mais nada. Não, isso tem que
circular, é divulgação científica, é dialogar com os espaços fora da academia também, para que tudo isso que a gente, né, pesquisou e refletiu chegue na sociedade, para conseguir fazer esse movimento, né? Tal qual a literatura e o ambiente da cultura tem esse movimento dialético, né, que o Antônio Cândido fala, a gente pode levar isso para o movimento acadêmico também. O quanto que das nossas pesquisas circula e a gente consegue dialogar, né, congressos, eventos, como que isso acontece? Será que está sendo feito de uma maneira que o conhecimento circule de fato, né? Enfim. Então, acho que esse texto eu não sei se foi traduzido, né, o texto do Chomsky, chama A Responsabilidade dos Intelectuais, para justamente dar um puxão de orelha nos intelectuais que querem se manter na Torre de Marfim. Não, a gente tem que colocar esse privilégio todo para circular enquanto ele ainda não é um direito, né? Enquanto ele permanece um privilégio, né? Enfim. Adorei sua fala, Silvana. Muito bom, obrigada. Obrigada. Você pode colocar o nome do autor aqui no chat, por favor? Coloco, claro, esse aqui. Obrigada. Esse é um nome esquisito. Eu vou pôr o nome do texto em inglês. Isso, é esquisito mesmo. Eu vou pôr o nome do texto em inglês, colocando no Google, em inglês vocês conseguem achar. E aí eu não sei se isso está traduzido. Noam Chomsky, The Responsibility of the Intellectuals, ou The Intellectuals' Responsibility, alguma coisa assim. Joia! Tá chegando o nosso horário, a gente vai ter que encaminhar para o final. Acho que a gente teve uma tarde muito proveitosa, como a gente diz. A gente não tem dias produtivos, a gente tem dias proveitosos, né? Combina com gostoso, né? A gente fica mais assim, pleno, né? E a gente acaba produzindo algumas coisas, mas todas elas proveitosas. Então, acho que foi um final de tarde bem rico, né? De boas reflexões, de interação, né? O pessoal interagiu, deu retorno. Esses espaços são para isso também, são para a gente se testar, né? Para que a gente possa também ousar e, colocar uma ideia aqui em pauta, sem se importar se ela está certa ou errada, mas é uma ideia para que a gente possa elaborar. Né? O direito à literatura, na verdade, é isso, é uma possibilidade, né? É um caminho possível, dentre tantos outros. Ele não se pretende ser absoluto, todas essas nossas ideias aqui não se pretendem ser absolutas, mas elas querem só um espaço para poderem ser testadas, né? Já que a gente está aqui entre pesquisadores, né? A gente quer testar essa ideia, né? Quem sabe não é uma ideia viável, né? Se a gente olhar para trás, no passado, grandes ideias que hoje a gente já quer descartar, no passado elas eram só ideias que nunca se imaginou serem colocadas em práticas, e agora que foram colocadas, a gente já está querendo pensar em outras ideias, e assim são, né, as engrenagens da história, da vida, da ciência também, né? A gente tem esse projeto do Beta Perpétuo, que acontece também nos sábados, né, e tudo é aberto ao público, e tudo é gratuito também, participa quem quer, quem não quer, enfim, que é essa ideia do beta, né, a gente encerrou até, a gente fez uma postagem hoje ali no grupo, essa ideia do beta, né, o beta é a segunda letra do alfabeto, beta também é como a gente chama a segunda estrela da constelação, mas beta é também como a gente chama uma versão provisória, uma versão experimental, mas que é ok, para que ela possa ser lançada. Né? E nesses espaços é para isso, porque a gente acredita que a gente está constantemente, perpetuamente em experimentação, né? Isso beta perpétuo, né? Tá em constante experimentação. Isso acaba transbordando aqui na oficina, porque a oficina é isso, né? É bota a mão, amassa, cada um vai lá e dá a ideia, né? Para que no final a gente possa se recolher de forma isolada, né, colocar no papel, né, centrar ali, o Tiago está fazendo as perguntas dele lá, sobre qual é o método, qual é o caminho, né, aí vai lá, de forma isolada, deixa decantar, depois volta de novo com uma outra versão, aí larga a versão, aí decanta de novo, volta, então é esse processo, né, o processo de construir, de testar ideias, é esse de vai, avança, retrocede, avança mais um pouco, né, a gente fica sempre com essa pretensão de querer mudar e transformar o mundo, e tudo bem, às vezes a gente não consegue, mas se a gente conseguir transformar a nossa visão, né, e ir polindo ela aos poucos, a gente já tem grandes avanços, né, grandes avanços, e a gente consegue ir mudando, assim,
meio mineirinho, né? Se tem algum mineiro aí, meio de forma meio mineirinha, vai mudando um pouco como as coisas funcionam dentro das universidades, né? Dentro das redes, né? Dentro dos nossos espaços familiares, já que a gente começa a entrar num período, já está, né? Tenso nos núcleos familiares, né? Até as eleições e depois deles, a gente sabe como é que é, todo mundo sabe que é tenso. E aí a gente pensar que, né, às vezes a gente talvez com uma linguagem mais por aqui, por ali, a gente tenta driblar o algoritmo que está aí nesse algoritarismo, né, querendo ditar as regras. Não dá para esquecer que a linguagem, né, a língua é fascista também quando ela nos impõe o que dizer e o que não dizer. E a literatura é a trampa disso tudo, né? Gente, muito obrigada, espero que tenha assinado ali a listinha para a gente depois poder fazer o contato. Sintam-se sempre muito bem-vindos e acolhidos ali às nossas propostas. Débora, foi uma alegria poder estar aqui contigo, a gente poder interagir. Espero que a gente possa construir outros espaços. A gente vai te chamar de novo, tá? Eu que agradeço o convite, né? Como que é importante, né, esse exercício, né, da gente se ouvir, da gente, né, falar. E estou super à disposição, é sempre um prazer. Boas pesquisas, boas escritas, boas leituras para todo mundo. Oh, então tá bem. Uma boa noite aí, pessoal. Bom descanso para todos, boas leituras. A gente se encontra em breve. Tchau. Tchau, gente. Boa noite a todos e a todas.